Conforme a gente tem feito aí nas últimas aulas, né, eu vou ter algumas pausas, aí, claro, aí a participação de vocês, né, para a participação de vocês. Hoje é a nossa sétima aula, base do perdão, e vai ser a minha última aula. A próxima quem vai ministrar vai ser o pastor Natanael, com estratégias para lidar com a amargura. Então venham preparados, estudem, que vão ter casos práticos aqui, vocês vão ser testados como, como conselheiros. Não, brincadeira, mas vai ser prática, bem prática a aula que ele me disse. Tá bom? Então essa sétima aula, então na aula passada a gente começou a falar de amargura, e hoje a gente vai tratar sobre o perdão. A minha ideia aqui não é ser super extensivo sobre perdão, é uma aula. Com certeza, talvez valeria um curso. Existem livros só sobre esse assunto. Então, aqui a ideia é abordar realmente a base e como lidar de uma forma bem prática, para que a gente possa, de alguma maneira, orientar os nossos aconselhados e a gente também, ok? Então, como introdução, a gente, na aula passada, trabalhou bastante sobre esse versículo de Efésios 4, né, versículos de 31 a 32, onde Paulo aí nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Então, essa parte negativa do que a gente precisa se despojar, e esse livrem-se, lembra, era um verbo passivo. Então, como a gente vai obedecer um comando passivo, e a gente falou de todo o processo de renovação que acontece através de sermos nova criatura, de ter uma nova essência com o Espírito Santo que nos transforma, para que possamos nos revestir. E aí depende muito da gente ser bondosos, ser compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou vocês em Cristo. Então hoje a gente vai focar nessa parte do perdoando-se mutuamente, como uma atitude, que devemos nos revestir diante aí da amargura, indignação, ira, gritaria e maldade. Então, Paulo traz esse ponto aqui para a gente, tão desafiador, que a gente luta, mas que é tão importante na nossa vida cristã. A agenda da nossa aula hoje, eu pretendo trabalhar então sobre essa dinâmica da restauração, como é que ela funciona, o que é o perdão, por que perdoar, como perdoar e o que fazer quando não há arrependimento do ofensor. Então a gente vai entender essa dinâmica. Então, às vezes a gente precisa perdoar pessoas que não reconhecem que erraram contra a gente, que ofenderam, que pecaram contra a gente. Então, como tratar essa situação, ok? Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado por esse momento. Que o Senhor esteja aqui conosco, nos guiando. Que possamos realmente aprender mais da Tua palavra, das Tuas verdades, Senhor, e principalmente possamos sair daqui edificados de como perdoar uns aos outros, Senhor, essa atitude, essa ação, Senhor, que é tão difícil, mas tão marcante na vida do cristão, tão essencial, Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações, que possamos sair daqui realmente edificados e confiando, Senhor, no Teu plano, confiando na Tua promessa, nos Teus ensinamentos. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Começando então pela dinâmica da restauração.
Tem lugares aqui na frente, bastante aqui no meio, quem estiver chegando. Tá? Tem bastante lugar aqui no meio, na frente. Vamos lá. Então, restauração completa. Então, só para a gente entender o que é uma restauração completa. Então, eu trouxe aqui o versículo de Lucas 17, de 3 a 5. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então, a restauração completa, ela acontece quando há esses dois fatores. Arrependimento e perdão. Então ele comenta aqui, e o Senhor nos exorta aqui, nos orienta a, quando houver o arrependimento, perdoar o mais rápido possível. Se no mesmo dia ele pecar 7 vezes, ele falar, estou arrependido, perdoe-lhe. A gente sabe que perdão não é uma coisa tão simples, mas somos orientados a perdoar o mais rápido. Mas a gente sabe que algumas coisas realmente machucam e às vezes é muito mais difícil. A gente luta contra o desejo, a amargura, a gente luta contra a ira, a gente luta contra o nosso senso de justiça próprio, mas o Senhor aqui, Ele nos orienta a perdoar, sempre que houver o arrependimento. Então, a restauração completa, se a gente pudesse desenhar, e aqui, imagine você, eu, e ali o nosso ofensor, aí você pode imaginar quem seja, né? Pode ser seu cônjuge, né? Quem for. Então, primeira coisa que acontece é esse ofensor, de alguma maneira, dirige uma ofensa a você. Um pecado. De alguma maneira ele te machucou, de alguma maneira ele te desrespeitou, te tratou de maneira ruim, aqui pecou contra você. E aqui principalmente a gente tem que olhar para o pecado, né? Porque às vezes a gente pode estar olhando de uma forma, não atendeu às minhas expectativas. Mas aí já não é uma questão de pecado. Mas olhando aqui uma ofensa, um pecado contra você, a gente pode entender aqui uma mentira, uma calúnia, um abuso. De repente ele até de alguma maneira agrediu, matou algum ente querido. E você, de alguma maneira, reclamou. Então, você recebeu aquela ofensa e se sentiu ali prejudicado. E vamos entender aqui, talvez, dentro do que a gente aprendeu lá na aula, né, da ira justa. Você ficou irado, mas justamente por aquela ação, aquela ofensa, que foi um pecado contra você. E você reclamou para aquele ofensor. E aquele ofensor, claro que a gente tem aquela questão da reclamação, como reclamar, né? A gente não falar palavras, gritarias, etc. Tudo que a gente já aprendeu também durante o curso. E aí esse ofensor, ele reconhece o erro, o pecado dele e se arrepende. Ele demonstra esse arrependimento para você. Então, há o perdão. E aí deve ocorrer o perdão. Então essa é a dinâmica, se a gente pudesse pegar aquele versículo, transformar aqui numa forma gráfica, rápida, como funciona essa restauração completa.
E aí, claro, essa restauração é completa quando há arrependimento e o perdão, e ela não é completa quando não acontece, principalmente, o arrependimento, né? E a gente vai ver na última etapa. E o Senhor nos coloca um alto padrão com relação a essa dinâmica. E a gente continua aqui em Mateus 18, versículos 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então o Senhor aqui coloca um alto padrão com relação a essa atitude de perdão. Sempre que seu irmão pecar contra ti, e vamos entender que ele, dentro dessa dinâmica, ele está arrependido, ou ele pode não estar arrependido, que a gente vai ver. Você deve perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, inúmeras vezes. Não adianta contar. O que Jesus está dizendo aqui é, não conte. Você deve perdoar. Porque a gente tende já é a segunda vez que você faz isso. Já é a terceira vez que você faz isso. De novo. Ano passado, 3 semanas atrás, você fez isso. Mas você nem lembra mais o que aconteceu, nem na semana passada. Então, assim, Então o Senhor falou, não conte. Perdoe. Né? Então, esse é o alto padrão que Jesus exige de nós como cristãos na nossa vida, na nossa caminhada de santidade. Eu acho que isso, quando a gente olha isso, principalmente quando a gente pensa no casamento, é uma batalha, né? A gente contra a nossa santidade, né? A gente poder perdoar tantas vezes as ofensas que o cônjuge fez, intencional ou não intencionalmente. Eu acho que é muito mais uma batalha de como a gente mudar o nosso coração diante dessa situação do que muitas vezes de mudar o nosso cônjuge ou mudar aquela pessoa que a gente se relaciona. Mas como a gente realmente tem um coração perdoador, estamos preparados para perdoar diante de uma ofensa. Então, para a gente poder avançar nessa dinâmica, eu pensei, puxa, vamos tentar definir primeiro o que é perdão. Depois a gente poder entender por que é tão importante perdoar. E como perdoar. Então, a gente trabalhar esses 3 pontos nessa aula, diante dessa definição, a fim de que a gente possa, assim, ter essa restauração completa. E o que significa essa restauração? Ok? Uma pergunta, por enquanto? Pode falar. Desculpa, estou ouvindo. Esse versículo fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguido entre ti e ele somente. Sim. Então, aí é o caso de irmão mesmo na fé. Sim. Se houver aquele pecado entre você e seu irmão, vai e conversa com ele. Às vezes ele nem percebeu, né? Sim. Então vai, conversa, para depois resolver a questão entre ti e ele só. Eu achei interessante porque é bem uma questão dentro da casa de Deus. Sim, o que a irmã disse aqui diz que quando pecar contra ti, vai e fale com o irmão. Sim, é para irmãos. Mas aqui o ponto é importante, né? A gente reclamar, né? Às vezes a gente guarda, como a gente mostrou lá, pessoas que têm ira implosiva, guarda e não demonstram. De alguma maneira, às vezes o ofensor não... E a gente pode entender por que às vezes a pessoa não reclama ou não expõe o seu ponto.
Mas um ponto também que é um pecado contra você, né? Não é um pecado contra uma outra pessoa. Você não tem que perdoar algo que de repente não é feito contra ti, mas aí é outras situações, mas aqui o Senhor também diz contra você. Tá ok? Mais algum ponto? Não, mas então só para ir tratar com o irmão, você tem que perdoar antes. Sim. Contra você. Sim, isso já parte um pouco mais de... A gente vai ver lá suportar uns aos outros, vai estar um pouco mais no final. Pode falar. Vai ter uma abordagem a respeito de assim, perdão com pessoas não cristãs? Quer dizer, você é cristão, alguém te agride e tal. Sim, vai ter. Mas lá no final também. Porque provavelmente uma pessoa que não é cristã, ela tende a não se arrepender. Ela não reconhece que aquilo é um pecado, às vezes, né, porque ela não tem o Espírito Santo, ela não entende que aquilo que ela fez é um pecado, ela se sente no direito. Então, pode ser que, às vezes, quando você está tratando com pessoas não cristãs, não há o arrependimento. Ok? Bom, vamos lá, então. O que é perdão? E aí eu trouxe uma frase que eu achei interessante do Lu Priolo, que ele diz, perdão é caro. Quando você perdoa alguém, isso custa algo que é tremendamente caro. Custa o preço da ofensa que você perdoa. Então, às vezes pode ser uma ofensa pequena, mas tem ofensas que realmente machucam. E você perdoar isso é uma sensação, custa caro. É uma coisa, é um preço caro. E às vezes, muitas vezes, a gente entende que demonstrar o nosso perdão é também algo como se eu estivesse demonstrando alguma fraqueza. Que eu realmente me senti machucado por aquilo, né? E que eu estou tratando de uma forma boa. Mas a gente quer, não, eu tenho que me vingar, eu tenho que revidar, eu tenho que expor, eu tenho que gritar, eu tenho que falar para todo mundo. Porque aquela pessoa tem que saber que me machucou. E isso parece que quando a gente perdoa é algo, então, puxa, coloquei um pano quente naquela situação e, puxa, eu fui vamos dizer assim, uma palavra, um idiota ter feito isso, né? Então, mas porque o perdão custa caro, é caro. E eu trouxe uma definição de Thomas Watson, e essa definição, Thomas Watson foi um pregador, um autor, aí na época de 1600, 1650, então nós estamos falando aí já mais de 400 anos, aí, 300, quase 400 anos. E ele colocou assim, quando lutamos contra o que é o perdão? Né? Quando lutamos contra todos os pensamentos de vingança, quando não fazemos o mal aos nossos inimigos, mas desejamos o bem para eles, lamentamos as suas calamidades, oramos por eles, buscamos a reconciliação com eles e nos mostramos prontos em todas as ocasiões para aliviá-los, para ajudá-los. Uma definição bem grande aqui, com vários pontos. E aí, eu fui na Bíblia, para a gente poder encontrar esses pontos. Então, primeiro ponto, né? Uma luta contra a vingança, resista à vingança. E aí a gente tem Romanos 12, de 18 a 19. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui nós estamos falando de vingança, não de repreensão, de exortação, de orientação, nós estamos falando de vingança, é o mal contra o mal, é retribuir o mal contra o mal. Então aqui um ponto é nunca procurem vingança, então vai de encontro com o primeiro ponto dele, lutar contra a vingança, o desejo de vingança.
Segundo ponto, não fazer-lhe mal. E aqui em 1 Tessalonicenses 5:15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos um para com os outros e para com todos. Então aqui, não fazer mal, não retribuir mal com o mal, não desejar a vingança. Terceiro ponto, desejar-lhe o bem. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem para que os odeiam, aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então aqui façam o bem aos que odeiam. Então aqui é uma questão de vontade, desejo. Né? E cabe a nós cristãos, principalmente quando a pessoa não se arrepende, talvez a gente tenha que olhar para isso aqui. E pensar, puxa, é da minha vontade, né, fazer o bem. Lamentar suas calamidades, aqui Provérbios 24, 17 a 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e desagrade, desvie dele a sua ira. Então aqui normalmente quando a pessoa erra o ofensor, você fica torcendo, vou dar corda para ele se enforcar, deixa ele vai ver, uma hora ele vai se dar mal, né? Então você fica ali pensando noite após noite, mentalizando isso, e quando você encontra a pessoa, quando você lembra do que aconteceu, você já não vê a hora de que ele caia e você possa se alegrar, viu? Né? E a gente... Então aqui é um ponto, lamentar com as suas calamidades. Orar por ele. E a gente volta aqui a Mateus, acho que na mesma passagem. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Difícil, hein? Eu tive uma situação uma vez que eu estava trabalhando e aconteceu um problema 2 da manhã e eu não tinha como resolver. Aí eu orei ao Senhor, Senhor, eu não tenho como resolver, eu estou aqui na minha cama, tenho que fazer, eu só oro porque meu inimigo, o meu cliente, quando ele vir falar comigo, ele realmente seja manso, ele entenda o que aconteceu, seja compreensível, que ele não se irrite, Senhor, que não aconteça nada, está nas tuas mãos. E eu, nossa, pelo incrível que pareça, eu deitei e dormi que nem uma pedra. No dia seguinte eu acordei, já cheguei no trabalho, meio... Aí eu fui lá com aquela pessoa que me ligou, falei, e aí, o que aconteceu? O cliente está muito bravo, né? E aí ele falou assim, Romano, você não sabe o que aconteceu. A linha de montagem lá parou, porque uma máquina quebrou e deu tempo do nosso caminhão chegar. Então o problema foi da máquina, não do nosso caminhão. Eu falei, nossa, Senhor, obrigado. Né? Então, assim, a gente orando para que não me receba de uma maneira ruim, no final o Senhor até me aliviou, me salvou dessa situação. Mas a gente dificilmente ora pelos nossos inimigos. Às vezes nossos inimigos nem cristãos são. Quanto a gente ora pela conversão deles? Então isso faz parte aí do que é perdão. Você conseguir orar por o seu ofensor. Buscar reconciliação, né? Então aqui passou aqui, não coloquei. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas não fui eu que ofendi. Vai lá. A gente tem que buscar, não tem que virar as costas e começar a ignorar e viver de uma forma como também, se nada aconteceu,
mas a gente precisa buscar viver em paz com todos. Disposição para ajudá-los. E aqui tem buscar em Êxodo, uma passagem aqui, talvez até bastante prática. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Quer dizer, ajude seu inimigo. Mas o boi é dele, vou me alegrar, o boi dele está aqui caído, perdido. Não, ajude. Isso vai mostrar realmente o nosso caráter cristão. Eu coloquei um último aqui, talvez o Thomas Watson não mencionou, mas eu acho importante, não lembrar da ofensa. E quando eu falo não lembrar da ofensa, não quer dizer que, puxa, às vezes tem coisas que são difíceis de esquecer, mas é não lembrar no sentido de ficar cobrando, ficar jogando na cara da pessoa. Porque aqui em Hebreus, porque eu lhe perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. O Senhor não lembrar. Não quer dizer que você não vai ter disciplina, não quer dizer que você não vai sofrer alguma consequência, mas eu não vou ficar mais jogando na tua cara essa ofensa, eu já perdoei. Então isso faz parte do que é perdão. Então eu trouxe aqui, então, resumindo esses 8 pontos, né? Então, perdão é resistir à vingança, não fazer mal, desejar-lhe o bem, lamentar as suas calamidades, orar por ele, buscar reconciliação, disposição em ajudá-lo e não lembrar da ofensa. Bastante coisa, hein? Que significa perdoar. Nós só simplesmente chegar lá e falar, eu te perdoo. Mas tem que vir acompanhado de um monte de ações aqui piedosas. Talvez vocês estejam pensando, puxa, aquela pessoa, já que eu perdoei mesmo? Quando eu olho essa lista, eu oro por ele, eu desejo-lhe o bem, eu ajudo, estou preocupado com, de repente, até levá-lo a Cristo. Agora, sempre quando a gente define o que é perdão, é legal a gente definir o que não é perdão. Porque é fácil definir o que é, mas o que não é. Eu trouxe alguns pontos e talvez nem todos aqui eu vou colocar como bíblicos, né? Mas perdão não é se sentir bem por algo ruim. O que eu quero dizer? A pessoa fez uma ofensa contra você. Vamos pensar um pai, uma mãe, um pai que abusou do filho. É algo ruim. Você vai ficar irado com essa situação e por justa causa. É justo a sua ira contra aquela pessoa que abusou. Agora, o fato de você ter perdoado não quer dizer que aquilo que ela fez é bom. Não quer dizer que a situação é boa. Então, perdão não é transformar algo ruim em bom. O que é ruim é ruim. O pecado é ruim. O que aconteceu foi ruim. Então, perdoar não é transformar algo bom ruim em bom. Também perdão não é ausência de consequências graves para o pecado. Então, uma pessoa que abusou, uma pessoa que matou, provavelmente ela vai ser presa. Ela vai ter as consequências. Embora o Senhor diz ali que esqueceu em Hebreus as nossas maldades, ele também diz em Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Então não é porque eu sou cristão, que eu fiz algo ruim, que eu não vou ser disciplinado. Eu posso ter recebido perdão ou ter perdoado, mas de alguma maneira eu vou ser disciplinado. Pode ser que o Senhor tenha misericórdia de você? Pode.
mas pode ser que você tenha que sofrer a disciplina de algo grave que você cometeu. Tem lugar aqui na frente, viu? Perdoar também não é confiar na outra pessoa imediatamente. Então eu perdoei, agora eu confio nela. Não. Confiança e perdão são coisas distintas. Eu posso ter perdoado, mas não quer dizer que eu confio. Então imagine um cônjuge que adulterou, que traiu, né, o seu cônjuge. Às vezes você perdoou aquela atitude, mas não quer dizer que você confia naquela pessoa de imediato. Mas aqui, claro, quando eu coloco imediatamente, mas a gente também não pode adotar uma postura de que eu nunca mais vou confiar. A gente tem que ter uma postura, sim, de lutar contra esse desejo, mas a gente não pode ter uma posição, claro, de nunca confiar. Mas essa confiança é algo gradativo que vai ter que ser reconquistada, reconstruída, vai ter que ser trabalhada. A mesma coisa a questão de restabelecer completamente o relacionamento. Alguém que mentiu, traiu, te deu um calote. Eu perdoei você, vamos ser melhores amigos de novo. Não é assim imediatamente. Então, perdão não quer dizer que está tudo perdoado, então voltamos a ser o que era antes. Mas, de novo, tem que haver uma postura aqui de nunca mais eu vou ser amigo, nunca mais eu vou querer o bem daquela pessoa, nunca mais eu... São posturas que talvez não... Vou me afastar, vou esperar, vou restabelecer. A gente tem que estar disposto. Mas não quer dizer que no momento do perdão eu estou restabelecendo completamente o relacionamento. Perdão não é emoção. Eu estou sentindo que eu perdoei. Muitas vezes, perdoar, ainda você continua com o sentimento ruim. Você foi magoado, você foi... aquilo, a gente não esquece assim de uma hora para outra as coisas que aconteceram. Então a gente precisa desvincular essa ideia de eu só vou perdoar quando quando tiver sentimentos de perdão. Não, o Senhor está nos mandando, perdoe. Se ele voltou arrependido, perdoe. É uma ação, uma atitude, independente do que você sente. O Senhor não perguntou, quando ele estiver arrependido, se você se sentindo que você tem que perdoar, perdoa. Não é um sentimento. E pode ser que no momento que você esteja perdoando ali, talvez aquele sentimento ainda não seja... Porque custa caro. Uma vez eu fui ser aconselhado e falaram, você tem que pedir perdão. Mas eu não sei por que eu tenho que pedir perdão, não é? Está na Bíblia. Eu não sinto que eu tenho que pedir perdão, a pessoa foi tão bom aquilo, por que eu tenho que pedir perdão? Está escrito na Bíblia, você tem que pedir perdão. Aí eu deitei em casa, pensando, por que eu tenho que sentir, eu achar, eu tenho que obedecer a Deus. Tenho que tomar uma atitude, não é o meu sentimento, não é a minha emoção. A gente tem que... aqui é uma questão de obediência ao Senhor. E fraqueza. Como eu falei, muitas vezes as pessoas não querem perdoar porque elas não querem demonstrar fraqueza. Se eu perdoar, aquela pessoa não vai saber o quanto ela me machucou. Aquela pessoa as pessoas têm que ver que eu estou sofrendo. Se eu perdoar, ele vai achar que está tudo bem. Então a gente tem essa preocupação em não demonstrar fraqueza. E aí, às vezes, perdoar parece ser um sinal de fraqueza. Ok? Alguma pergunta? Claro aí o que é perdão, o que não é perdão.
É uma... Pode falar. Uma questão bastante básica no texto de Romanos, sobre a questão da vingança. Eu sou proibido de me vingar porque eu não tenho competência para fazer. É por isso que a Bíblia diz que pertence a Deus. É Deus que é capaz de fazer uma vingança na medida certa. Uma vingança justa. Isso, o que o irmão disse que a gente não é capaz de vingar porque a gente não tem o discernimento da justiça total. A gente é falho em definir o que é justo. Por isso a gente tem que confiar ao Senhor. Então em Romanos, né, no versículo 12, 19, né? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a gente confiar na justiça do Senhor, que Ele é justo. A gente é falho, às vezes até em julgar. Então pode ser que a gente julgou que algo está errado e não seja. E a gente ainda pode, e se a gente for querer se vingar, a gente ainda pode se vingar de maneira injusta. Então é não retribuir o mal para o mal. Não dê espaço para o diabo. Não dê espaço para que os dardos lá inflamados entrem no teu coração e você cometa algo que não deseje. Pode falar. Antes do perdão vem o arrependimento. E eu vejo uma certa associação entre o arrependimento e a emoção. E é válido você pedir perdão ainda com a falta de ter essa emoção desse arrependimento? Sim, a gente vai ver isso no último item, mas sim. Mesmo que não haja o arrependimento, o Senhor não está... a gente, claro, a restauração completa ela acontece a partir do momento que a pessoa se arrepende e você perdoa. Então, essa seria a sequência lógica. Pode ser que às vezes você já até perdoou a pessoa no coração e a pessoa vem se arrepender depois para você e você fala, mas eu já tinha te perdoado, né? Já estava... então, sim, mas a gente vai entender que dentro da nossa luta pela santidade, mesmo que não haja o arrependimento, nós temos amar os nossos inimigos, desejar-lhe o bem. Essa é a marca do cristão. Então a gente necessita, sim, trabalhar o nosso perdão e lutar contra esse desejo de não perdoar, né? O desejo da carne. O Ricardo tinha perguntado quem pede o perdão, se faz sentido que peça o perdão sem ter um arrependimento. Aí é uma pessoa que está sendo falso, né? Se a pessoa não teve o sentimento de arrependimento, mas está falando só por falar, aí é uma questão de confiança. Aí é ele com Deus, não é você. Né? O seu papel ali, de certa forma, se você está sendo uma pessoa ofendida, você confiar. Mas se ele está mentindo, se ele não está arrependido no coração dele, é ele com Deus. Deus está sabendo. A gente tem que entender, né, independente do arrependimento do outro, o Senhor sabe o que a gente está sofrendo. A gente não precisa externar. O Senhor sabe, isso deveria ser suficiente. Então, é isso. Vamos para o intervalo, depois eu continuo. Só para lembrar que a gente começou a falar de perdão porque, né, livre-se de toda amargura e perdoar mutuamente é algo que a gente deve se revestir. Então, orientar os nossos aconselhados e nós mesmos que sofremos com amargura ou ira é extremamente importante. O perdão é fundamental. Bom, então falamos aqui da dinâmica, falamos o que é o perdão. Agora, por que perdoar? Por que eu tenho que perdoar?
Cristo já não morreu na cruz por mim? Por que eu tenho que perdoar? Ele já me perdoou. Deixa eu ficar sentindo aquela amargura, ficar... Por quê? O primeiro ponto é um risco. Qual é esse risco, né? A dúvida sobre a salvação, que pode ser gerada pelo fato de não perdoar. E aqui a gente olha em Mateus 6, de 14 a 15. Por se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Opa! Isso aqui lá no sermão nos deixa... dá um loop na gente, né? Você fica nesse loop. Puxa, mas... se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar. Então, quer dizer, eu não estou salvo? Eu não vou desfrutar da vida eterna? E na Bíblia é cheio desses loops. A gente encontra vários. E é um risco, né? Que a gente fica, puxa, o fato de eu não conseguir perdoar, então quer dizer que quando eu chegar lá, o Senhor vai me julgar e vai falar, ó, eu também não te perdoo porque você não perdoou. E a gente vem essa parábola, né, em Mateus 18, não vou ler ela inteira, mas a parábola do servo impiedoso, que vai aqui de Mateus 18, de 23 a 35, eu separei alguns versículos. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E aí pula para o 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Então, quer dizer, trouxe alguém que devia uma enorme quantidade, milhões, se a gente pudesse falar assim na nossa língua hoje. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Ó, está cancelada a sua dívida, você não me deve mais nada. E deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E talvez aqui, se a gente pudesse comparar, deve milhões, você me deve 100 reais. Né? Devia pouco, muito pouco, comparado ao que ele devia. E aí pulamos para o 30 aqui, mas ele não quis perdoar, né? Aceitar, cancelar a dívida. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, o servo não fez a mesma coisa que o seu rei. Ele não cancelou a dívida do seu devedor. Então, aqui vamos seguindo. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então a responsabilidade e o peso, se a gente não perdoar. Por que não perdoar? Por que perdoar? Porque provavelmente Deus não vai me perdoar se eu não perdoar aquela pessoa, aquele ofensor. Né? Assim, só para terminar aqui, eu grifei, né, o Pai Celestial. Mas a gente tem que entender que nós, cristãos, somos reconhecidos pelo quê? Pelos nossos frutos. Vocês os reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Né? Então, a árvore boa dá frutos ruins, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, só para a gente poder falar um pouco dessa passagem, depois eu vou amarrar tudo isso. O que o Senhor está dizendo aqui? Não é porque você dá fruto bom que você é uma árvore boa. Eu dou bons frutos, então eu sou uma árvore boa. Ele está dizendo, você é uma árvore boa e dá bons frutos. A ordem é essa, a ordem não é ao contrário. Eu dou frutos bons, então eu sou uma árvore boa. Eu sou uma árvore boa e dou frutos bons. E uma árvore que não dá frutos bons, então, consequentemente, ela é uma árvore ruim. Ou pode ser que uma árvore que dá fruto, você está mirando nos frutos, mas você não é uma árvore boa. Você não vai ter frutos bons. Porque isso talvez quando você for fazer vai ser pelo seu próprio orgulho, pela sua próprio reconhecimento, pela sua própria vontade, né, ou suficiência, e não na confiança do Senhor, na salvação do Senhor. Então a gente é reconhecido pelos frutos. Claro que o único fruto não é só perdão. A gente, como cristão, a gente não é só reconhecido por perdoar. Tem outros frutos. Mas, com certeza, perdão é um deles. E a gente tem que entender quem é a verdadeira autoridade. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu acho que se a gente pudesse compilar todos esses versículos, o que a gente pode entender? Que o Senhor, né, perdoar é o nosso fruto. O Senhor pagou uma dívida por nós enorme. Sofreu todas as ofensas no dia da crucificação. Ele pagou a nossa dívida, que é de milhões, infinita. E que seria maldade da nossa parte não perdoar uma pequena ofensa comparado ao que ele perdoou a gente. Então, às vezes a gente está ofendido. Quando eu falo pequena, não quer dizer que às vezes pode ser algo grave. Mas comparado ao que o Senhor sentiu naquele dia, que ele pagou naquele dia, os seus pecados, você nem existia, é muito pouco. Então, não estender esse perdão a uma pessoa que está arrependida ou que de alguma maneira te ofendeu é maldade. Quer dizer que você não está salvo? Não. Provavelmente não, provavelmente sim, depende.
né? Se você é aquela pessoa que, eu quero me aprender a minha amargura, eu quero ficar me deleitando na minha razão, na minha ira, e vou alimentar essa amargura, esse sofrimento até o resto, eu não vou perdoar nunca aquela pessoa, nunca, nem que ele venha de pé junto aqui, nunca. Será que o Espírito do Senhor está realmente em você? Se você tem essa posição, é algo a se duvidar. Agora, se você luta contra o perdão, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Talvez aquele fruto bom ainda não germinou, não se formou. E o Senhor sabe. Ele já pagou o pecado, já pagou. Mas você luta, aquilo que te incomoda. Você não consegue dormir por conta disso. Você sofre pelo fato de não conseguir perdoar. O Senhor sabe das nossas falhas, Ele sabe que não somos perfeitos. Mas se você tem uma postura de que você luta, um espírito que busca o perdão, ser perdoador, um espírito perdoador, eu entendo que há salvação. Mas se você tem uma posição de que eu nunca vou perdoar, não vou perdoar, é algo a se duvidar. Não adianta ficar se iludindo. Então, quando eu olho isso, o Senhor não vai perdoar aquele que não perdoar, é isso que é nesse ponto, aquela pessoa que não tem uma posição de perdão. Mas a gente é reconhecido pelos nossos frutos, existem outros frutos. Mas a gente tem que entender que há uma luta. Né? Até o Thomas fala, uma luta, uma resistência à vingança. É uma luta. E não adianta a gente focar em frutos bons, mas não perdoar do nosso coração. O Senhor não vai nos reconhecer. Então eu acho que é isso por isso é importante perdoar, porque se você não perdoar, você pode sim estar perdendo talvez a visão ou colocar em dúvida a sua salvação, o risco. É um risco para a igreja, né? De perder a visão do céu. Ok? Então, quando a gente fala assim, não vou perdoar, por que eu tenho que perdoar? Porque você pode estar colocando a tua salvação em xeque. Mas eu me salvei, me converti. Será? Senhor, não te reconheço. E se não tem fruto bom, se você é um cristão que nem tem fruto bom, ali tem fogo. Como é que eu posso ser um cristão que não tem fruto? Eu sou uma árvore boa que não dou fruto bom. Opa, já é um sinal. Ali tem fogo. Beleza? Algum comentário, alguma pergunta? Pode falar. A irmã fez uma pergunta aqui, que a pessoa diz que perdoou, mas continua lembrando. Como eu disse, aqui é difícil às vezes você esquecer, né? O ponto é quanto ela se culpa ou culpa a outra pessoa com relação a isso. Às vezes tem pessoas que às vezes deixam de ir na igreja, deixam de viver em comunhão porque se sentem que não se sentem dignas de estarem aqui na igreja, eu não me perdoo. Aí tem uma questão de justiça própria, buscar a sua... E aí o ponto é de confiar que o perdão de Deus é suficiente.
lembrar, entregar ao Senhor e entender. Às vezes você pode até perdoar aquela pessoa, mas aquela pessoa não se arrependeu. Aí você tem que lembrar, Senhor, a vingança é sua. A vingança é sua, não é minha. Você que vai retribuir. Eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer a minha parte. E eu não posso viver com essa culpa, eu não posso ficar carregando essa amargura. A pessoa precisa realmente entregar ao Senhor. Ó, a vingança é sua, Senhor. Então esse é o ponto, assim. E as pessoas nem lembram, porque é difícil esquecer algo que é marcante, difícil. E eu acho que não tem assim, como eu falo assim, eu acho que não, pelo que eu li aqui, assim, não há um problema de você às vezes lembrar do fato que aconteceu. Porque às vezes dificilmente você vai esquecer, pode ser a perda de um ente querido. Como é que você vai esquecer isso? O ponto é como você lembra, o que você faz com essa lembrança, como você trata essa lembrança. É uma luta espiritual. Sim. Da pessoa. E eu acho que aí, como conselheiro, eu acho que aí a gente tem que ajudá-la a ter domínio próprio dos pensamentos. Sim, domínio próprio, com certeza. A palavra de Deus, né, entrando na pessoa e ela sendo convencida, né, e pedir muito a Deus, porque dependendo dos problemas, é difícil mesmo, né? Sim. Só um minutinho. De tanto preparar o material, eu já li tantas vezes Senhora, a vingança é sua, a vingança é minha, eu retribuirei. Sabe, de tanto ler e ouvir isso, até entrar no nosso coração e a gente confiar que isso é verdade. A gente tem que crer que, para ser, estou batendo na mesma tecla, eu tenho que tentar algo diferente, eu tenho que buscar outro caminho. Aquela pessoa, enquanto ela não se ter fé e confiança no plano de Deus, então a gente tem que estar mostrando o plano de Deus o tempo inteiro, entender que há pensamentos, né, Filipenses, pensar em tudo que é verdadeiro, o que é bom, etc. Mas também não transformar o que é ruim em bom. Não, aconteceu isso, é para o seu crescimento, é para o seu, sabe, aquelas vezes a gente fica tentando florear algo muito ruim. Mas a gente tem que entender que assim há um sofrimento, há uma mágoa, às vezes é justo, muitas vezes justo, mas que a pessoa não pode viver amargurada e ela tem que confiar no plano do Senhor. A gente tem que levar o nosso aconselhado a ter essa confiança no plano do Senhor. Também a questão de, nesse momento, é ver o poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Sim. Que é um poder aí. É um poder. Não é algo natural. É o poder da mudar. Isso aí. A irmã levantou a mão, me respondeu? Tá bom. Vamos lá. Bom, o que é, por quê, mas como? Já entendi o que que eu preciso fazer. Já entendi que se eu não fizer, eu posso estar colocando em xeque algo tão importante. Mas como, Senhor? Como eu vou conseguir perdoar? Aí a gente vem aqui para o versículo. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu estendi um pouco, né, do 32 até o início do segundo capítulo, no quinto capítulo, ali no segundo versículo, e eu queria destacar coisas que Deus fez antes da gente existir e coisas que Ele fez depois que existimos. Né? Como que a gente consegue? Primeiro ponto. Voltando um pouco mais de Efésios, lá para o começo, capítulo 1, versículo 4 a 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como
como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, desde a fundação, Deus nos predestinou. E aqui, então a gente pode entender que o primeiro ponto aqui é como filhos amados. Então, lá na criação, antes da gente existir. Ah, quer dizer então que a salvação não está disposta? Tá. Está disponível. O ponto aqui é que ela, para quem é filho, predestinou como filhos amados. Segundo ponto, Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício pelos nossos pecados antes de existirmos, aqui nós. Então antes da gente existir, Deus nos amou, Cristo nos amou. Cristo se entregou por nós como oferta, porque Ele viu que não éramos capazes de pagar os nossos pecados. E isso foi um aroma agradável para Deus. Deus se satisfez com aquilo que aconteceu. Ele viu o filho dele morrendo na cruz, sofrendo, sanguentado, sendo humilhado. E aquilo foi agradável para o Senhor. Aroma agradável. O Senhor se satisfez em ver o filho dele naquela situação. Então isso aconteceu, como que a gente consegue? Então Deus fez 3 coisas antes para nos ajudar a conseguir perdoar. Ele nos amou, seu filho nos amou, ele deu o seu filho por nós. E ele se agradou que aquilo aconteceu. Bom, aí você veio, passou a história, você nasceu. E aí quando você nasceu, Efésios 2:3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então você nasceu um pecador, vivia na carne. Em algum momento da sua vida, o Senhor te alcançou. E você passou a ter a consciência do Evangelho. Então isso, quando a gente olha assim como Deus perdoou e colocou vocês em Cristo. O Senhor colocou vocês em Cristo. O Senhor colocou vocês num relacionamento com Deus. Você não estava se relacionando com Deus. Mas Ele colocou o Cristo e criou um relacionamento. Então você, em algum momento da sua vida, pum, eu entendi. Eu fui alcançado. E uma vez que você foi alcançado, você se tornou filho amado. Então aquilo que Ele te predestinou, agora que você nasceu, que você viveu, você entendeu, Ele te adotou. Agora você faz parte da família. E como parte da família, Deus o perdoou. Então, como podemos perdoar? Podemos perdoar porque somos filhos adotados do Senhor, de um Pai que nos ama, que deu seu Filho por nós. Que se alegrou, que se satisfez com o sacrifício do seu Filho. E por isso nos colocou em relacionamento com esse Filho. Nos adotou, nos tornamos filhos adotados. E Deus nos perdoou. São 3 coisas que Deus fez durante a nossa vida.
para que possamos perdoar. O que isso quer dizer? Sem Deus, sem o Senhor, dificilmente você vai conseguir perdoar. Algo às vezes tão grave. Estava conversando com um irmão aqui que ele falou, fizeram uma lista, fizeram uma enquete lá, quem perdoaria uma coisa tão grave? A maioria responde, não perdoa. Pessoas, mundo, pensamento do mundo. Mas quem está em Cristo, quem é filho adotado, quem se sente amado, confia nesse perdão, reconhece o perdão de Deus, é capaz de perdoar mutuamente. Ok? Vou seguir aqui, senão não vai dar tempo, tá? Quando não há arrependimento do ofensor. Então, lembrando da dinâmica da restauração, ofendeu, reclamou, não se arrependeu. Não há o arrependimento. E aí, talvez você fale, puxa, o Senhor fala que eu tenho que perdoar, que eu tenho que buscar a reconciliação, eu tenho que orar pelo meu... Então, aí há uma situação de vontade, desejo. Vontade de realmente agradar ao Senhor. E aqui, né, ame os seus inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem para aqueles que o maltratam. Em Colossenses, ele traz uma visão de suportar uns aos outros. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, da mesma forma, ele diz aqui, suportem uns aos outros, perdoem as queixas, como o Senhor lhes perdoou. Então, é isso que faz como? Pelo perdão do Senhor, nós conseguimos perdoar e suportar. E é importante essa palavra suportar, porque se a dinâmica da restauração não é completa, não há o arrependimento do outro lado, fica faltando alguma coisa. Né? Eu estava conversando aqui com o irmão no intervalo. Eu tive uma discussão, isso acontece muito, né? Casais, tive uma discussão, casal, e eu falei de um jeito com a minha esposa e a minha esposa se sentiu ofendida. Mas eu sinto que eu não errei e ela acha que eu... Isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. E ela acha que ela sofreu. Então não há o meu arrependimento pela forma como eu fiz, mas ela se sentiu ofendida. Aí os dois vão ter que tratar e olhar o peso e a medida, mas vamos entender que para ela, talvez ela tenha justiça própria, pode ter algo ali nela, mas pode também ter em mim também algo. Mas vamos entender que ela estivesse certa. Que normalmente sempre estão, né? Ela vai, eu não me arrependi e ela perdoou no coração dela. Como é que ela vai conviver? Será que foi resolvido? Parece que ficou faltando alguma coisa, né? Não houve a restauração, porque eu vou estar vivendo do meu jeito, achando que eu estou certo, e ela vai continuar perdoando. Então, por isso vem essa questão de suportar uns aos outros. Talvez a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que persistir, tolerar, sofrer. Em muitos casos, isso vai acontecer. Imagine casais onde um é convertido, o outro não é convertido. Você está num jugo desigual. Você vai ter que tolerar, você vai sofrer. Enquanto aquela pessoa não reconhecer o perdão do Senhor, dificilmente ela vai se arrepender. Então, em Colossenses, traz essa palavra bem importante, que é suportar uns aos outros. Então, nesse modelo que fica incompleto, parcial, vai demandar mais aqui daquela pessoa que perdoou.
de não só talvez prover o perdão de coração, mas como ter que suportar e tolerar aquela situação. Né? Suportar uns aos outros. Esse ofensor pode ser cristão, pode não ser cristão. E eu vou trazer algumas coisas da última aula, que é, dentro desse cenário, né, a gente precisa ter a confiança no plano de Deus. De que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos e meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, às vezes a gente está lidando com um chefe, lidando com alguém que fez algo e não se arrepende. Talvez a gente vai ter que suportar, tolerar. Talvez a gente não vai ter a chance de repreender, de revidar, né? Vamos dar um exemplo aqui, mas que não é isso que o Senhor quer. A gente também tem que confiar na promessa. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente tem que confiar nessa promessa. Muitas vezes a gente vai ter que... Também aqui o exemplo de Jesus, né? Eu já falei disso aqui com vocês. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A vingança é minha, eu retribuirei. Então, muitas vezes, a gente vai ter que seguir o exemplo de Jesus. Ah, eu tenho que sofrer, suportar uns aos outros. Se aquela pessoa não é convertida, se aquela pessoa não é salva, você vai começar a falar de evangelho. Evangelho não, você vai começar a falar de, não, tem que perdoar, você tem que se arrepender. Puxa, mas ele não tem o Espírito Santo ali que o incomode, que o guie. Tem que falar do evangelho para aquela pessoa. E a gente suportar. E aqui em Levíticos, né, pensando também... coloquei, tem que acertar aqui o título, mas... não guardem... Aqui em Levítico, talvez a gente falando de um irmão, né? Não guardem ódio contra o seu irmão de coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então aqui também existe o processo de repreensão. Alguém da igreja não se arrepende, erra. Existe o método de repreensão que a gente viu na aula passada. Existe a forma como repreender. Ninguém está dizendo aqui, eu vou ser passivo, vou... Né, não há arrependimento, mas existem os meios. Mas o ponto aqui é que enquanto essa pessoa não se arrepender, você vai ter que persistir, suportar, tolerar, repreender, suportar uns aos outros. Beleza? Acho que é isso que eu tenho para finalizar. Alguma pergunta com relação a essa questão de perdoar alguém que não se arrepende? Pode fazer. Eu acho que tem também a questão fisiológica, né? Então, quando você perdoa, você tira aquele peso, né, da sua alma, assim, mais leve. E alguns estudos científicos mostram que as pessoas que não perdoam, que carregam esse peso, adoecem. Entendi. Né? Isso pode virar uma doença, não só a questão espiritual, mas também fisiológico faz mal pra gente também, né? Carregar esse peso, né? Sim, só para registrar aqui, a irmã, ela disse que a questão do perdão traz benefícios fisiológicos, né? Você elimina um peso, você deixa de carregar aquela culpa. Então, é um alívio, né, para o nosso corpo, tensão e etc. Quando você guarda aquilo, aquilo vai te adoecendo. Pessoas são mais propensas a ter doenças. E... Então, assim, você vê, o Senhor conhece nosso corpo. Se Ele falou que é para perdoar, é porque Ele já sabia que isso, de alguma maneira, também contribui para a nossa saúde. Pode falar, Sayuri. Eu vi uma vez um conselho sobre perdoar e achei interessante, queria saber a sua opinião. Essa pessoa me falou que o perdão não é um sentimento, porque se depender disso, você não tem vontade de perdoar.
mas é uma decisão. No momento que você coloca diante de Deus, eu decido, mas eu preciso do Senhor. Para que isso, né, aconteça, você já está no processo do perdão, ainda que você esteja com aquele sentimento, ainda mágoa, etc. Tal, mas que, no caso, ela estava me dizendo, eu deveria, diante de Deus, me comprometer a perdoar. Vamos lá. Não, o que ela está dizendo aqui que eu acho sobre a questão de ser um sentimento e ser um processo, e não tentar... A irmã perguntou se perdoar é um processo gradativo e algo que não é uma emoção. Como eu disse aqui, não é um sentimento, é uma atitude. Muitas vezes a gente vai ter que, mesmo contra os nossos sentimentos, o Senhor nos diz a perdoar. Ele fala, se está arrependido, perdoe. Ele não está perguntando o que você está sentindo, mas perdoe. Mas, como um fruto bom, ela tem um processo para germinar. Eu acho que isso faz parte de uma maturidade cristã, faz parte de uma confiança no perdão do Senhor, e faz parte, acho que, de desenvolver essa semente. Uma vez que você toma a decisão já de perdoar, aquela semente já está no teu coração e a tendência ela é germinar e dar um fruto bom, uma vez que você for uma árvore boa. Então, acho que nesse sentido, assim, pode demorar mais tempo, muitas vezes é um processo, mas a gente tem que estar disposto e lutar contra isso, e não ter uma posição de nunca vou perdoar, ou também perdoar por perdoar, né? O Senhor também conhece o nosso coração e sabe quando também estamos falando da boca para fora. Tá? Pode falar, Felipe. Eu acho interessante porque a gente tende a relacionar a angústia sempre com a amargura. No caso de ofensas muito graves, você pode perdoar alguém, só que você às vezes permanece angustiado porque o sofrimento às vezes se perpetua por muito tempo. E quando eu vejo o exemplo, por exemplo, de Davi, que foi perseguido por 10 anos por Saul, e ele não levou a cabo a vingança. E no final ele louva a Deus e chama o Deus que me livrou de toda angústia. Então, assim, às vezes o processo de terminar a angústia, ele não segue o mesmo timing de você perdoar. Então você perdoa, mas a angústia pode estar lá. Aliás, a angústia às vezes tem trabalhos além do fato de você perdoar, de você entender certos aspectos de como Deus trata a nossa própria vida. Sim, não vou colocar aqui, que você falou bastante coisa importante, mas eu acho que aqui vai também a questão da restauração completa, né? Então, às vezes você está angustiado ali, talvez em Saul, não houve o arrependimento. Ele estava numa posição, quando você fica também nessa posição meio parcial, é angustiante, porque aquela pessoa não se arrepende. Mas quando há restauração, quando algo acontece e há restauração completa, é um alívio. Porque você entende que a pessoa se arrependeu, você perdoou e, cara, agora a gente está pronto para construir a casa em cima da rocha. Mas enquanto isso não acontece, é angustiante. E aí tem que suportar uns aos outros, tolerar, aguentar, e talvez isso seja um processo. E no caso de Davi também, a questão é que ele não só não houve arrependimento, mas ele estava sofrendo continuamente os ataques. Sim. Muito bom, gente. Agradeço aí o tempo de vocês, a participação foi ótimo. Foi super desafiador poder dar aula para vocês com tantos comentários, participações. Agradeço. E, bom, próxima aula do Tanael, obrigado. Bom domingo para vocês. Valeu.